O peptídeo natriurético atrial é um hormônio que possui efeito oposto ao que nós observamos mediado pela angiotensina 2. Esse hormônio, como o próprio nome já nos sugere, tem um efeito de natriurese, ou seja, de eliminar uma maior quantidade de sódio a partir da urina. O peptídeo natriurético atrial, ele é produzido por células especializadas localizadas no miocárdio, especificamente nos átrios, e essas células são sensíveis a um aumento do volume sanguíneo, que reflete um aumento da pressão arterial. Quando o volume de sangue circulante nos átrios aumenta e causa um estiramento dessas células miocárdicas, elas irão liberar uma maior quantidade, então, desses peptídeos natriuréticos, que possuem 4 linhas de ação. Uma primeira linha se refere a uma ação sobre o hipotálamo de reduzir a secreção de vasopressina. Ao mesmo tempo, o efeito sobre o córtex da suprarrenal será de reduzir a liberação de aldosterona, sobre o bulbo de redução da atividade simpática, e quando falamos em redução da atividade simpática, isso inclui seus efeitos sobre os vasos sanguíneos e sobre o coração, e especificamente sobre o rim, 2 linhas de ação. Uma no que se refere a uma ação vasodilatadora sobre a arteríola eferente, e se há uma vasodilatação da arteríola eferente, o efeito será de aumento da taxa de filtração glomerular. Ao mesmo tempo, há uma redução da liberação de renina e, em conjunto, um efeito sobre os túbulos renais de reduzir a reabsorção de sódio. Se abordamos, mais uma vez, especificamente a região do túbulo proximal, e há uma menor reabsorção de sódio, consequentemente, haverá também uma menor reabsorção de água. E o resultado será uma maior excreção de cloreto de sódio e de água, já que o cloreto normalmente acompanha a movimentação do sódio. Essas substâncias serão excretadas em maior quantidade na urina. Consequentemente, o efeito será de menor reabsorção de sódio e de água, maior eliminação na urina, consequentemente, uma redução do volume sanguíneo, que culmina com uma resposta final de redução da pressão arterial, o que responde ao nosso estímulo inicial dentro dessa cascata específica para o peptídeo natriurético atrial. A aldosterona é um hormônio sintetizado no córtex da glândula suprarrenal, um hormônio esteroide. Lembrando que as suprarrenais são as glândulas endócrinas que ficam localizadas exatamente na porção superior dos rins. Como acabamos de ver no mecanismo ou no sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando há uma situação de queda da pressão arterial, esse sistema ou essa cascata de reações, ela é acionada. E a angiotensina 2 estimula o córtex da suprarrenal para que ela libere uma quantidade maior de aldosterona. As células-alvo deste hormônio estão localizadas no ducto coletor e também na porção final do túbulo contorcido distal. As células são chamadas células principais. E o efeito principal do hormônio será aumentar a reabsorção do sódio e, ao mesmo tempo, aumentar a secreção de potássio. Além da queda da pressão arterial, a hiperpotassemia, que representa um excesso na concentração de potássio no sangue, também representa um potente estímulo
para a liberação de aldosterona. Nesta imagem, vamos compreender o mecanismo de ação da aldosterona que irá garantir ou promover uma maior reabsorção de sódio e maior secreção de potássio no néfron distal. Nós aqui estamos visualizando os capilares, o líquido intersticial, uma célula principal nesta região do néfron distal e a luz do néfron distal, onde está seguindo o fluido tubular. Nós já vimos em imagens anteriores das células tubulares ao longo do néfron que elas apresentam bombas sódio-potássio ATPase na sua membrana basolateral, e essa bomba sódio-potássio ATPase garante que a concentração de sódio intracelular permaneça baixa. Com isso, o sódio que ainda chega a esta região no fluido irá encontrar canais específicos para esse íon e o sódio iniciará a sua etapa de reabsorção entrando na célula tubular a favor do seu gradiente de concentração. O potássio segue no sentido inverso. O potássio é ativamente bombeado para o interior da célula e sairá dela e será secretado no fluido tubular a partir de um canal específico para este íon, seguindo o seu gradiente de concentração. Em um primeiro momento, o efeito da aldosterona será garantir que o tempo de abertura destes canais de sódio e de potássio na membrana apical e que a atividade da bomba sódio-potássio ATPase na membrana basolateral estejam aumentadas. A bomba irá trabalhar mais e os canais para sódio e para potássio permanecerão abertos por um período de tempo maior, garantindo maior reabsorção de sódio e maior secreção de potássio. Numa segunda fase, a aldosterona, que é um hormônio esteroide, passa com facilidade pela membrana celular, se liga a um receptor citoplasmático e irá induzir uma etapa de transcrição e síntese proteica. O resultado será a produção de novos canais, mais canais para sódio e para potássio serão inseridos por efeito do hormônio nesta membrana apical, e mais bombas sódio-potássio ATPase serão sintetizadas e inseridas na membrana basolateral, o que intensifica a primeira fase de resposta do hormônio, que é aumentar a reabsorção de sódio, como vemos aqui. Então, uma maior quantidade de sódio volta para a corrente sanguínea e o potássio, que deixa o sangue, entra na célula tubular, será finalmente secretado e, na presença da aldosterona, secretado em maior quantidade.